Muito bem, senhoras e senhores, meu nome é Vitor, estamos aqui mais um episódio desse Jornal. Dessa vez vamos falar aqui de Copa do Brasil. Cara, foi assim, foi loucura. Eu falei isso pra Libertadores também, mas é que realmente, cara, esse ano tá demais, sabe? É, inclusive, é claro, a Copa do Brasil é só time brasileiro, né? Então a tendência é até que fique até melhor, né? Mas, mano, foram dois jogaços, assim, Corinthians e Flamengo, Vasco e Atlético, foram dois jogaços. E, enfim, vamos conversar sobre aí. Bom, deixa o like, se inscreva no canal e é isso, gente. Bom, primeiro jogo aqui, eu vou falar sobre Corinthians e Flamengo, tá? O jogo de ida não vale nem tanto a pena citar, só citar claro que foi 1-0, né? Do Flamengo em cima do Corinthians. Foi lá no Maracanã. Foi aquele joguinho, cara, com gosto de. Sei não, hein? Porque o time favorito é o Flamengo, isso é óbvio, né? O time que tá lá em cima, enquanto o Corinthians tá disputando o não rebaixamento. Mas, cara, dentro de casa, mano, sabe, com o Corinthians que não, eu acho que é isso, um Corinthians que não podia usar um DP ele é só na Sula, né? Então, cara, era pra ter feito pelo menos uns 2-0 aí, só pra ficar tranquilo, e não fez. Fez 1-0 com muitos problemas, tá? E teve que resolver a volta na Neoquímica. Um jogo antes de acontecer de fato esse Corinthians e Flamengo, o lateral Mateuzinho, né, que pertence ao Flamengo, emprestado pro Corinthians, ele fez uma declaração tanto quanto engraçada, né? Ele falou que os flamenguistas e o Flamengo podem esperar um clima hostil na Neoquímica. E, cara, assim, é complicado, né, mano? Eu acho que ele, como jogador, ele tem que falar isso mesmo, de fato. Eu acho que é muito maneiro, né? Isso mostra, de fato, uma certa ganância, uma certa vontade, um certo respeito pelo seu próprio clube, né? E de fato mostrando uma vontade de ganhar, mostrar quem é que manda. Mas não foi o que aconteceu, né? A gente teve, por exemplo, um jogo bem misto, no sentido de que eu não vou falar que nem era lá e cá, não teve tantos lances assim de gol, foram mais lances polêmicos de fato. A gente teve, por exemplo, até porque o jogo foi 0-0. A gente teve, por exemplo, o primeiro gol do Flamengo foi anulado, acho que foi feito pelo Gabigol, se não me falha a memória. E acabou sendo anulado corretamente. A gente teve a expulsão do próprio Bruno Henrique, dando uma chuteirada na cabeça do Mateuzinho. Cara, aquilo lá foi esculacho, mano. Foi muito vacilo. Eu não vou nem falar, cara, que foi. Ah, ele teve vontade. Não, não foi. Você acha que ele teve vontade, ainda mais com um ex-jogador do Flamengo? Não. Foi sem querer. Só que foi muita burrice, foi muita imprudência. Foi um ato que ele agiu de forma rápida, querendo pegar a bola e, pô, pelo amor de Deus, você não se faz aquilo. E eu falo abertamente aqui, cara, o Bruno Henrique, ele tava sendo o melhor jogador do Flamengo, cara. O melhor jogador do Flamengo, fácil, fácil, fácil. Ele tava jogando muito, muito. E desestabilizando completamente ali justamente o lado do Mateuzinho. E deu pra ver, cara. O Felipe Luiz, a gente conseguiu perceber isso que quando o Bruno Henrique ele foi expulso, perdeu-se a intensidade. E logo depois sai Bruno Henrique, sai o Gabigol para a entrada do Fabrício Bruno. Isso é muita loucura. O Flamengo ele ficou com um a menos, então ele não podia colocar ninguém no lugar do Bruno Henrique. Ele foi lá e colocou o Fabrício Bruno. Tirou o Gabigol e colocou o Fabrício Bruno, né? Aí, mano, o Flamengo ele fica um misto de, pô, quem que é o atacante? Você não vai ter um atacante. Então você me deixa Rascaeta, você me deixa Gerson, e o Dela Cruz ali mais avançado, e não tem atacante, cara, não tem atacante, essa é a realidade. Eu até falo aqui que o Alcaraz e o Plata, eles foram entrar lá pro segundo tempo. Lá pro segundo tempo, demorou. O Henrique ele foi expulso nos 28 do primeiro. Demorou pra esses caras entrar. E aí, esses caras entrando, o Alcaraz, que é um. Eu não tinha visto ele ainda jogar.
um baita no jogador, meu irmão. Joga muito, muita bola. Foi muito chato no setor defensivo do Corinthians ali. E aí depois, logo mais pra frente, foi entrar o Plata, né? Plata ali só pra dar aquela enrolada. Mas, enfim. E a gente teve, por exemplo, acho que o Dela Cruz, se não me engano, ele chegou a lesionar. Aí saiu o Arrascaeta, saiu o Alexandro mais pelo amarelo, pra entrada do Ayrton Lucas, que deu mais um setor ofensivo pro Flamengo ali, né? Que precisava muito. O Alexandre tava cansado, ele também tava amarelado, enfim. Mas, cara, eu falo que foi um jogaço porque mesmo que foi 0 a 0 foi muito, tipo assim, foi tenso, cara. É um jogo tenso, mano, porque não foi lá e cá, eu falo abertamente, não foi, nossa, altas chances pra um, altas chances pra outro. Não foi, não foi. Tipo assim, o Corinthians ele até teve chances, de fato, mas você pode parar pra ver, o Flamengo ele teve 5 chutes, nenhum no gol. O Corinthians teve 14 chutes e 6 no gol. Só que dessas 6, cara, umas 3 foi, assim, um absurdo mesmo, que realmente quase fez o gol. Mas, tipo, tirando isso, nada. Tirando isso, o jogo ficou nessa mesmo. Foi mais passe mesmo, posse, né? E. Só que era um jogo muito tenso, porque tava 1 a 0 só. Se fosse 2 a 0 a gente poderia até falar que o jogo foi uma merda, mas tava 1 a 0. Qualquer golzinho que o Corinthians fizesse, meu amigo, aquilo ia virar um caldeirão, mano. Aquilo ia virar um caos, né? O time ia virar um caos. E por isso que foi ali, todo pela estrutura e também toda aquela questão da rivalidade de 2022, né? Que o Corinthians perdeu o título pro Flamengo e tudo mais. Cria-se ali uma tensão. Claro, além da esperança do torcedor corintiano, já que você tá horrível no seu campeonato nacional, você tem que pelo menos estar bem num campeonato ali que também é nacional, mas é diferente, né? Pontos corridos, né? Mata-mata. Então, espera-se ali, claro, um rendimento melhor, uma posição diferente do Corinthians. Coisa que, mano, a gente até pode falar que aconteceu, sabe? Tipo, pô, o Corinthians ele perdeu pro Flamengo numa semifinal de Copa do Brasil com 1 a 0 no agregado. Não é, nossa senhora, que absurdo. Nossa, que crime. Perdeu de 4 a 0 goleado. Não. Perdeu num resultado completamente justo. Um resultado completamente coerente com o que o Corinthians. A situação atual do Corinthians no campeonato pontos corridos e o que o Corinthians ele tem de fato a oferecer. Ainda mais que estava sem o DPI, por exemplo, o principal reforço. Então, você até olha, por exemplo, jogadores que entraram no segundo tempo do Corinthians. A gente tem aqui. Mano, você não tem nada aqui muito absurdo, tá ligado? Giovanni, Base, Carilho. Carrídio, né? Que às vezes os caras falam assim, é novo, tá sendo testado. O- Aí você tem o Pedro Henrique, que não é tudo isso. Félix Torres não é tudo isso. No máximo você tem o Coronado aqui, que é uma boa opção, sabe? Um Corinthians, por exemplo, com Thales Magno sendo testado, Romero, que só por Deus, e o Roberto tá bem, o Roberto tá bem até. Foi muito chato, inclusive, o Flamengo quase fez gol. Mas você vê que não é um. Comparado ao Flamengo, cara, num sentido que você realmente vê. Sabe, o Flamengo ele passou praticamente um tempo inteiro sem atacante e ainda conseguiu ser ofensivo, sabe? Por mais que nenhuma chute foi no gol, mas conseguiu ser ofensivo, conseguiu permanecer no campo de ataque do Corinthians. Então, isso mostra de fato a discrepância de elenco que você tem. Como que de fato o entrosamento envolve muito. Porque por mais que o Corinthians ele tenha conseguido montar um elenco minimamente utilizável, são jogadores novos, jogadores que estão jogando agora. Por exemplo, a primeira temporada que o Willian Alberto e o Garro, o meia e o principal atacante estão jogando junto. Isso sem contar, claro, o Thales Magno, que é novo, né? Esse José Martinez também, que é novo. É, o Charles, eu não lembro, eu acho que ele é novo também, se não me falha a memória. É novo. O próprio Gustavo Henrique é novo. O André Ramalho é novo. O Mateuzinho é novo. O Souza é novo. Então você vê que são jogadores, cara, que acabaram de chegar no Corinthians. Estão tendo essa oportunidade agora. Então não existe o entrosamento. Se você for comparar de fato com o Flamengo, é incomparável, né, cara? Você tem um Rossi que já tem entrosamento faz tempo, um Léo Pereira, um Dela Cruz, um Rascaeta, um Bruno Henrique, um Gerson, um Gabigol, Pulgar, sabe, o Wesley. O mais novo aqui seria o Alexandre e o Léo Ortiz. E sem contar, claro, né? Pô, o Léo Ortiz sozinho é melhor que qualquer zagueiro que o Corinthians tem. E o Alexandre, eu preciso falar alguma coisa? Eu preciso
falar da experiência do Alexandre na Itália. Então, assim, e seleção brasileira, então, enfim, é incomparável. Essa é a realidade. O Flamengo, ele é um time que ele é incomparável, essa é a verdade, tá? Você vê que até sem atacante os cara foi ofensivo, então, enfim, é um time muito bom. E passou. Passou, está na final. Bom, pelo outro lado, cara, a gente tem uma certa decepção, cara. Foi uma certa decepção, tá? Eu falo que assim, eu acho que na verdade eu como santista, é que assim, vamos lá, o campeonato da Copa do Brasil não tem como a gente querer que nenhum brasileiro ganhe. Não tem como. Não tem como. Só participa times brasileiros. Mas a minha obrigação como santista eu não quero que nenhum rival ganhe. Então, pra mim, se São Paulo, Palmeiras e Corinthians caem, tô tranquilo. Por mim, pode ganhar qualquer um. Até um Flamengo. Eu sou desse nível. E assim, tendo um Corinthians numa outra chave, num jogo tenso e que tinha chances de passar, chances reais, eu olho e eu falo, cara, eu gosto muito do Vasco e pra mim o Vasco era meu time favorito pra ganhar essa Copa do Brasil. Mas eu não queria que ele passasse no sentido de que se o Corinthians passasse já era. Cara, a gente tem que ser sincero. Tá? Eu falo que o The Journal ele é bom porque ele é um jornalismo, mas ao mesmo tempo ele tem um pouco de juízo de valor. A gente é santista, ou corintiano, né? Dependendo do participante. Mas a gente dá um pouco da nossa opinião e dos nossos gostos. E obviamente eu não queria que o Vasco ganhasse se o Corinthians passasse pra final. Se eu falasse a minha final ideal que eu sonhava é Vasco e Flamengo. Vasco e Flamengo, mano, seria a maior Copa do Brasil da história, mano. Vasco todo desfalcado, voltando de fato à elite e tendo essa oportunidade pra ganhar um título depois de tantos anos. E o Flamengo que tá aí a mocota, sabe? Você ia ver a luta do, 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 do proletariado contra os donos dos campos, sabe? Então, tipo, da burguesia, né? Então seria muito maneiro, muito legal. Porém, o meu medo era claro, se o Corinthians passar e o Vasco passa, já era. O Vasco ele não tem essa capacidade pra ganhar. E, enfim, não aconteceu, tá? Passou o Flamengo e por outro lado passou o Galo. O jogo de ida foi 2-1 pro Galo, lá na Arena MRV. E o jogo de volta foi 1-1. E assim, cara, eu vi esse jogo, tá? Eu vi ambos os jogos, mas esse do Vasco foi no sábado, eu tava mais entrosado, assim, no sentido de que tava torcendo, eu tenho um certo carinho pelo Vasco. E, cara, nesse sentido emocional foi um tanto quanto pegado, cara. Porque a gente sabe muito bem, aí eu vou falar um pouco do meu lado que admira de fato o Vasco, tá? O Vasco, ele é um time, mano, que a gente pode falar abertamente. É o time brasileiro que mais sofreu da última década aí. Mais foi rebaixado, mais teve crises, crises, crises e crises. São Januário cheio de rato e coisas nesse sentido, coisas péssimas a imagem do clube, goleadas que tomou. Você vê os seus rivais como Fluminense ganhando Libertadores, um Botafogo voltando a disputar título, sendo super investido. O Flamengo, gente, pelo amor de Deus, disputando Mundial, Libertadores e por aí vai. Enquanto o Vasco na B. A gente pode chegar aqui e falar que, cara, o Vasco ele foi o time. Eu realmente eu não vejo outro clube, cara. Eu, como Santista, eu falo, eu não vejo outro clube brasileiro que sofreu mais que o Vasco, mano. Não tem coisa pior do que você ver o seu time sendo uma piada nacional. O Vasco virou uma piada. Aquela famosa frase, ah, a pessoa morreu, ela foi de Vasco. Olha isso. Isso é forte, cara. Isso é forte, mano. Pra você ver, a coisa mais vergonhosa que aconteceu pro Santos foi cair pra Série B. E nem a piada do, ai, caiu, ai, foi de Santos. Nem isso existe. Não é algo que. Existe, mas não é algo forte. Não é algo marcante. Agora, o foi de Vasco cara, porque o Vasco ele ficou tantos anos na merda, caindo pra B e não conseguindo subir, que chega a ser vergonhoso, cara.
a imagem do clube inexiste. Ela deixa de existir, ela deixa de ter a sua importância porque seu time literalmente, cara, passou anos na B. Cara, isso é muito triste, isso é muito triste. Um time como o Vasco, a luta dos proletariados, pá, que todo o Vasco, a torcida vascaína tem muito orgulho, né? A representação mundial do Vasco, sendo um time muito marcante, né? Edmundo, o gol do Pedrinho no Monumental, Libertadores, não sei o quê, Rivaldo não, o Romário, sendo claramente um time muito forte nesse aspecto emocional, anos 2000, assim, aquele Vasco que era um monstro. E você vê a situação que o Vasco se encontra hoje. Hoje não, claro, nos últimos 5, 6 anos. É triste. É muito triste. E quando você vê o Vasco hoje. Tá tendo jogo do Vasco agora. E eu tava vendo que ele tava goleando. Deixa eu ver aqui quanto que tá. Nossa, eu não acredito, mano. Já tá 3-2, velho. Enfim. O Vasco metendo 3-0 no Bahia. Ele chegou a 3-0? Chegou a 3-0. É que agora tá 3-2, mas. Pô, o Vasco, 10º lugar do Campeonato Brasileiro, metendo 3-2 no Bahia. E você olha o Vasco disputando, cara. Posso falar aqui. Disputando o G6. Disputando o G6. Praticamente classificado pra Sul-Americana ano que vem. Não disputando rebaixamento. E olha só quem tá disputando rebaixamento: Fluminense, Corinthians, Atlético Paranaense, Bragantino. Até, cara, eu posso até jogar longe aqui. Cuiabá, mano. E nunca caiu. Então é muito bom. E aí você olha, o elenco do Vasco, ele vem melhorando. Eu continuo falando, eu bato nessa tecla. Eu acho que o elenco do Vasco, ele é bom e é um lixo ao mesmo tempo. Mas pelo menos ele tem esse lado bom, né? Você tem esse lado bom de que, por exemplo, o Vasco há 3 anos atrás tinha o Raniel. Hoje o Vasco tem o Vegete. Que é um exemplo, é um símbolo de atacante hoje do Campeonato Brasileiro. Então já melhorou. Continua uma merda com o Michael na zaga, Léo Pelé, João Vitor, mas já melhorou do que tinha 2, 3 anos atrás, sabe? É... O Vasco com o Ribamar, pô, pelo amor de Deus, né, mano? Você olha, por exemplo, o Vasco hoje, pô, o Vasco ele tem o moleque Paiê no Vasco, Coutinho no Vasco. São coisas assim, fenomenais. Fenomenais. Eu fico muito feliz que o Vasco ele tá voltando e ele tem essa oportunidade de chegar numa final de Copa do Brasil. Não chegou, de fato não chegou. E o que eu falo que doeu foi justamente como não chegou. Porque o Vasco, jogando em São Januário, fez aquilo estremecer. Você via vídeos, de fato, da torcida vascaína fazendo toda a recepção do ônibus, né? Que o ônibus chegou em São Januário. Cara, você tem noção que em 38 do primeiro tempo o Vasco faz um gol de pênalti. O Vasco faz um gol de pênalti. E num time como o Galo. O Galo meteu 3-0 no River, na Libertadores. Então, você vê o Vasco ele tando lá e tando de volta, porque o Vasco ele fez um gol, tinha jogo. Terminasse ali, ia pros pênaltis. Até que o Vasco toma gol aos 83 minutos do Hulk, um gol completamente inesperado, um baita de um golaço no gol colocado dele. Cara, aquilo lá doeu. Falo, aquilo lá doeu. Doeu, cara, porque eu como santista, vendo meu time ganhando uma final, ganhando não, claro, levando pros pênaltis, mas a questão não foi nem essa. A questão foi, faltando alguns minutos pra acabar o jogo, ele vai lá e toma um gol. Isso dói demais, cara. Isso te deixa desolado. Dói mais do que você tomar 5 em 10 minutos. Porque pelo menos nos 5 em 10 minutos você tem mais 90 e você fala, ah, mas acabou. Agora, ali faltando 5 minutos e acontecer isso, cara, dói. Dói muito. E ainda mais pra um time como o Santos, um time como o Vasco. É pegado, é pegado. Deu Galo, tá? Deu Galo. O Galo passou. E está aí na final contra o Flamengo, tá? O último episódio que eu gravei foi justamente da Libertadores. No caso, ele
Ele não foi o último, de fato, seguindo essa sequência cronológica que vai ser postada no canal do Journal. O último foi a última Batalha dos Santos, mas no caso eu tô falando do penúltimo. Enfim. E o que acontece? Eu não poderia, naquele episódio, falar sobre a final. Porque, cara, a final não tinha sido definida. A final, ela não tá definida. O Galo, ele meteu 5. O Botafogo, ele meteu 5-0 no Penharol. Mas, meu irmão, tem mais 90 minutos. Tem como o Penharol meter 6. O Galo meteu 3-0 no River. Mas tem como o River ir lá e meter 4 no Galo. Ambos, a volta vai ser em casa. Então é completamente possível. Agora não, aqui na Copa do Brasil é diferente. A Copa do Brasil, tanto o Galo quanto o Flamengo já estão na final. A final já está definida. Vai ser em 3 de novembro. Ida e volta. Agora a gente pode chegar aqui e falar. Eu vou aproveitar os últimos 10 minutos aqui do episódio para dar a minha opinião, tá? Cara, olha só. A gente tem um time Flamengo de um lado. O Flamengo, a gente pode claramente chegar aqui e falar, cara, o Flamengo não tá mais disputando Série A não, cara. O Flamengo, sinceramente, não tá, mano. É uma diferença de 10 pontos, tá? É claro que, se você for fazer as contas, 8, 16, 24. O Flamengo, ele tem chances ainda, matematicamente falando, de ser campeão. Mas, assim, você me tem um Botafogo e um Palmeiras, cara, que estão numa sequência maravilhosa. É só você parar pra ver que os últimos 5 jogos, ambos estão idênticos. Tanto o Botafogo quanto o Palmeiras, 5 jogos, 3 vitórias, 2 empates. Palmeiras, 3 vitórias, 2 empates. Flamengo não. O Flamengo ele vem com 3 vitórias e 2 derrotas. Sabe? Então, é difícil. Digamos que. E outro, um Flamengo que você vê, por exemplo, jogando contra um Vasco, que ele tinha toda a capacidade técnica de ganhar, ele não ganhou. Tem uma que terminou empatado aquela partida. Enfim, ganhar não ganhou. E assim, acaba sendo pegado, né? Sendo ganhar do rival que tá. O Vasco ele tá bem, mas tipo, mesmo o Vasco bem, o Flamengo tem muita capacidade de ganhar, mesmo dando reserva. E você não ganhar, cara, mostra muita coisa, sabe? Então, o único título que o Flamengo disputa, de verdade, se a gente for falar aqui, é a Copa do Brasil. Foi eliminado na Libertadores, acho que foi pro Penharol, se eu não me engano. Não ganha mais a Série A, tá disputando a Copa do Brasil. Se não ganhar, vai ser um ano inteiro sem ganhar nada. Acho que ganhou o Carioca, né? Se não vai lembrar, não lembro. Mas, você entendeu? Nada relevante. Só não interessa ganhar nada. Então, assim, eu acho que, seguindo a lógica, a fome da vitória vai ser muito maior do Flamengo do que do Galo. Porque, querendo ou não, o Galo, ele tá numa Libertadores, cara. Sabe? O Galo, ele tá numa Libertadores, mano. O Galo, ele tá tanto numa Libertadores, tanto numa Copa do Brasil, tá? Série A ele não ganha. Série A também já era, esquece. O Vasco tá na frente do Galo, pra você ver. Mas assim, o Galo, ele ganhou a Copa do Brasil, cara, em 2021. E a Libertadores ele ganhou em 2013. Mesmo se fosse invertido, e aí, claro, você já tem toda essa questão de que, pô, um título que você não ganha muito mais tempo é muito mais marcante. Porém, mesmo que se você invertesse, também é diferente, porque Copa do Brasil em tese, fácil de se ganhar. Libertadores é embaçado, cara. A Libertadores, ela é treta, mano. É treta. Ah, mas você fala isso com tanta convicção. Cara, porque a Copa do Brasil, o Vasco e o Corinthians estavam numa semifinal, mano. Essa é a verdade, cara. E você tem um Flamengo caindo cedo, que é um puta de um timaço. O Palmeiras caindo cedo, que é um puta de um timaço. Então, isso é comparação de campeonato. Isso é comparação. A Libertadores, a Copa do Brasil é um campeonato nacional. A Libertadores é um campeonato continental aqui, América do Sul. Então, é outra parada. É outro nível.
Se você ganha uma Copa do Brasil, você tem acesso à Libertadores. Se você ganha uma Libertadores, você tem acesso ao Mundial. São duas paradas completamente diferentes, sabe? Então, não dá pra você comparar, essa é a realidade. Não tem como você comparar um campeonato com outro, sabe? Então, eu acho que, assim, essa Copa do Brasil, cara, tudo tende a ser do Flamengo. Eu já vou fazer a minha aposta aqui. Eu diria Flamengo. Porque o Flamengo é o único título que o Flamengo pode ganhar esse ano ainda. Porque o Galo ainda tem que focar numa Libertadores, que é muito mais importante pro Galo, é muito mais importante para qualquer time do Brasil. Obviamente, é muito mais brabo do que uma Copa do Brasil. Então, assim, cara, de verdade, eu acho que o foco do Galo vai ser uma Libertadores, da mesma forma que o foco do Flamengo vai ser a Copa do Brasil. Então, tudo tende a. E outra, mano, a Libertadores, ela. Você pode parar pra ver. A Copa do Brasil, ela vai ser logo agora, essa semaninha aqui. A Libertadores ainda não. Então, assim, existe um mundo e o Galo já não foca mais Série A, de certa forma. Então, existe um mundo que o Galo vai lá, põe na Copa do Brasil, vai com força máxima, que eu não duvido, e o 2-3 se lesiona. Se isso acontecer, esquece a Libertadores, que o Botafogo tá vindo com tudo. O Botafogo tá vindo seco. Nunca ganhou uma Libertadores na vida. Então, assim, é treta, é embaçado pro Galo. Então, olhando por esse lado, olhando, claro, todo o aspecto ali de que, mano, é uma rotina que é difícil. O Galo ele tá disputando 3 campeonatos, estamos em outubro, praticamente novembro. Então, eu acredito que o Galo, eu não duvido, na verdade eu acho que o Galo ele vai com força máxima, de fato, mas eu acho que ele vai dar uma certa recuadinha, sabe? O êxtase pelo título vai ser bem menor do que o do Flamengo. O Flamengo que a única coisa que ele pode ganhar é a Copa do Brasil. O Flamengo ele olha ali a Copa do Brasil e fala, mano, é agora, entendeu? É isso ou é nada. O Galo, ele olha e fala, pô, mano, eu tenho uma Libertadores, entendeu? Posso ganhar aqui. Se eu perder a Copa do Brasil, eu ainda tenho ela, né? Então, dá pra mim sonhar. Então, enfim, eu acho que é isso, cara. Se eu fosse falar mesmo, é isso. E eu acho que é isso, gente. Não tem muito mais o que dizer, tá? Terminamos aqui falando aqui da Libertadores. Terminamos também todo aquele trio, né? Citei ali os últimos episódios, falei da Série B, falei da Copa do Brasil. E aí também da Libertadores, então dá pra ficar tranquilo agora. E vamos ver, né, o que vai dar. E, enfim, é isso, gente. Muito obrigado. Deixe um like, se inscreva no canal.